Programa Wesley Sattler. Oferecimento Kobe. A sua concessionária Nissan no Espírito Santo. Olá, Espírito Santo, já estamos no ar com o programa Wesley Sattler e eu gosto muito de fazer esse programa, não só porque tem meu nome, aliás, esse é até um fator que dificulta mais, porque quando tem o nome da gente, a gente tem a obrigação de fazer bem feito, não é verdade, Thaís? E eu estou aqui com a colega de trabalho, a Thaís Venâncio, que é essa pessoa maravilhosa que nós vamos falar um pouquinho mais sobre ela. Aliás, o programa de hoje tem essa finalidade, você conhecer um pouco mais da Thaís Venâncio. Então, o programa Wesley Sattler de hoje já está no ar e com a Thaís, a bela e inigualável Thaís Venâncio. Um projeto ousado para te aproximar de uma das maiores marcas de veículos do mundo. Venha conhecer a nova concessionária Nissan Kobe em Vila Velha, dentro de um shopping. Kobe, sua concessionária Nissan no Espírito Santo, agora mais surpreendente. TV Ambiental. A TV que te reconecta. E como iniciar um programa tendo ao lado uma colega que a gente admira, que a gente já percebe o crescimento dela desde o dia que estreou até agora e continua crescendo e continua ganhando novos públicos. É muito difícil, às vezes, entrevistar um colega de profissão, porque a gente corre o risco de ficar na admiração, na rasgação de seda. Então vou tentar aqui me exibir um pouquinho, sair um pouquinho do lado amigo e colocar para vocês aquilo que as pessoas estão até se perguntando em relação a Thaís, porque de repente a Thaís virou também um ser político, com voz forte, atuante, militante, e eu vou chegar lá. Mas antes, Thaís, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que te agradeço, né, o convite. Nossa, eu fiquei muito feliz. Eu quero parabenizar você, né, por estar à frente da TV Ambiental. É um trabalho muito bonito e eu tenho certeza que vai ser um sucesso. E eu já posso falar a novidade? Em relação a você? Pode. Depois de namoro longo, noivado longuíssimo também, o casamento está chegando. Nós conseguimos trazer a Thaís Venâncio para fazer parte da nossa grade da TV Ambiental. Bem-vinda, Thaís. Olha que eu estava lá bem quietinha, né? Só achando que eu estava sendo só do lar, né? Porque eu sou do lar, né? Fazendo minhas entrevistas na internet. Aí vem a Adriana e o Wesley. Não, Thaís, vem para cá. Não quero isso agora, não quero ter trabalho. E assim vai. E realmente eu estou aqui porque eu acredito, que eu gosto muito desse trabalho no início, assim, porque faz a gente ganhar tanto, né? Amadurece profissionalmente, traz um conhecimento que a gente ganhou em outra emissora. Então eu tenho certeza que eu estou muito feliz. E para vocês entenderem, obrigado, Thaís, muito obrigado mesmo, para vocês entenderem o que está acontecendo neste momento comigo, com a Thaís, com outros colegas de profissão que estão migrando para outros canais, para o YouTube, na verdade, para canais próprios. É o seguinte, gente, Thaís, me corrija isso, eu errei, tá? De repente, apareceu algo chamado internet, que mudou tudo, mudou a maneira das pessoas assistirem a televisão, a maneira das pessoas se comunicarem. E nós, que sempre fizemos televisão, também nos encontramos naquele paredão. E agora? O que fazer? Uma nova televisão, uma nova comunicação, adaptar, mudar, migrar? As TVs não conseguem mais aqueles altos valores para patrocinar e pagar cachês caros. Então, as TVs tradicionais estão perdendo as suas estrelas, aqueles grandes nomes, porque, infelizmente, não tem mais dinheiro rolando para pagar todo mundo e manter aquele sistema caríssimo, né, de várias câmeras, vários cinegrafistas, enfim, uma produção grande. E aí, gente? E aí que cada um buscou fazer aquilo que sabe melhor, que é comunicar-se. A Thaís resolveu parar, não por conta disso, né, Thaís? Por conta da família, você tem quatro filhos, não é isso? São três. Três. Não tem 4 por aí não, né? Não vem não, né? Não. Porque eu sei que você adora... eu sei que você adora essa fábrica. Se eu for contar que eu tenho 3 filhos, um marido para cuidar e um cachorro, aí você pode contar Aí todo já passou, mundo. né? Bom, então você parou, você tinha um programa na TV Vitória, de muito sucesso, você sempre teve muita audiência nos seus programas, para poder tomar conta da família, foi isso? Foi isso, eu fiquei 16 anos no ar, quer dizer, ao vivo, diário, era um programa que eu botei no ar, então assim, eu vejo ele assim como meu filho, então realmente foi uma grande experiência, eu ganhei muita experiência, foi um amadurecimento pessoal e profissional. E você está falando sobre a internet, é muito louco, né? Porque pouquíssimo tempo atrás,
Começou assim, as pessoas ligavam lá para a TV para falar comigo, ligavam, mandavam cartas. Olha que doido. Eu lembro, cartas, quantas eu recebia? Aí começou a questão de mandar e-mail e tudo mais, e a internet foi ganhando espaço, né? E quando a internet vem para a nossa vida, ela agrega muita coisa, ela não tira espaço. Hoje você pode assistir na TV, como também você pode assistir na internet. E eu saí da TV Vitória para cuidar do meu filho, né, dos meus filhos, né? Porque quando o terceiro nasceu, eu decidi sair. E fiquei em casa e tudo, muitas pessoas me criticaram, acharam que bobagem, vai sair uma mulher profissional e tal. Não, saí muito feliz, foi um ano importante e depois eu decidi fazer o que eu gosto, me comunicar com as pessoas através do canal no YouTube e também do blog. Então aí eu descobri uma outra Thaís, já foi uma outra descoberta. E eu vou chegar nessa nova descoberta, mas antes, ainda falando sobre o nosso tempo em televisão, eu acompanho a Thaís há tantos anos que eu cheguei até, em determinado momento, visitá-la em São Paulo. Ela estava trabalhando com a Ana Paula Padrão, no SBT. Conta sobre essa passagem por São Paulo, Thaís. Aquilo foi um sonho, né? Eu quis muito isso, né? Eu trabalhava aqui na TV Vitória, mas fazia sempre entradas em rede nacional. E aí foi quando eu decidi encarar esse sonho e ir atrás dele. Aí eu fui trabalhar no SBT, passei pela entrevista com a Ana Paula Padrão, que também para mim era um ícone, assim, né? Eu queria muito trabalhar com ela. Foi trabalhar com a Ana Paula? Ela era muito padrão mesmo? Tinha um padrão muito rígido? Muito exigente, assim. Eu lembro que teve um dia que foi uma sexta-feira de carnaval, ela queria que eu fosse lá em Cachoeira Paulista gravar uma previsão do tempo. Aí ela mobilizou o SBT, botou um helicóptero para me levar com o cinegrafista, fui lá gravar com o meteorologista, voltei morrendo de medo no helicóptero. São Paulo, né, no final do dia, está sempre com aquela chuva, aquela tempestade para cair, então eu nunca mais esqueci disso. Mas foi ótimo e claro, né, a ida para São Paulo foi maravilhosa, porque foi lá que eu conheci meu marido, né? Aí eu não sabia disso? Não foi aqui, não? Não, ele é capixaba, mas morava lá. E aí eu estava indo para lá, a prima dele falou assim, que é minha amiga, não, conhece meu primo para poder ele te apresentar São Paulo? Aí pronto, a gente já me apresentou São Paulo, vários estados, 3 filhos. Olha isso, então agora você já sabe, quando você quiser arrumar um bom marido, um bom casamento, vá para São Paulo, mude-se para lá e peça alguém para te mostrar a cidade, quem sabe? Deu certo para um, dá certo para outros, né? Verdade, eu acabei trazendo ele, hoje ele fica lá e cá, mas aí ele voltou para morar aqui, porque senão ele ia ficar morando por lá. Thaís, e você tem um casamento feliz, você tem uma família que é linda. Vou colocar aqui agora a imagem dos seus filhos, do seu marido. Olha que linda. Família de margarina, né? Aqueles comerciais de margarina. Olha, mas tudo é com muita dedicação. Abrir mão de muita coisa, não é fácil, né? A gente fala assim, essa família margarina, a gente tem que abrir mão, a gente tem que se dedicar, porque educar filho não é fácil, não é só colocar no mundo, eu preciso estar no dia a dia, sabendo quem ele conheceu na escola, o que ele falou, o que ele fez. Esperar o marido que chega do trabalho cansado, sabe? A mãe que agora mora aqui também no Espírito Santo, minha mãe eu trouxe para morar aqui. Quer dizer, então eu acho que para ter tudo isso tem que ter dedicação. E eu sou de um lado mais conservador. Eu acho que é a mulher que traz isso, sabe? Por mais que temos homens que cuidam da casa, cuidam da família, mas é essa mulher que centraliza. Eu não tenho vergonha nenhuma em dizer que eu centralizo essa multitarefas da mulher. E eu acho que isso é muito legal. Isso te dá prazer, te recompensa? Muito, muito. Porque antes, quando eu era solteira, até dizia assim, achava assim, não, eu sou uma mulher moderna. Mas o que é isso? O que eu quero para a minha vida? Eu quero ter uma família. Para ter uma família, eu preciso me dedicar, eu preciso me empenhar. Porque lá na frente, eu vou pensar assim, o que eu não fiz? Ou o que eu fiz? Então, isso me recompensa quando eu penso assim, nossa, quando eu deixei de trabalhar, que era o meu maior sonho, era ser apresentadora de TV. E eu olhei assim e falei assim, mas quando chegar lá na frente eu vou me arrepender, que eu não vou ter ficado com os meus filhos. E isso para mim ia ser assim, uma grande decepção na minha vida. E hoje eu sou muito feliz porque eu tenho o dia a dia deles ali, cada detalhe na escola, ensinei a ler e escrever os meus filhos. Então isso assim é muito bonito. É um prazer que ninguém te tira, né? Agora, gente, essa preocupação da Thaís com a educação dos filhos levou a Thaís para outros caminhos. Ela começou a refletir no que estava sendo educado, no que estava sendo mostrado aos seus filhos, o que os esperava nas escolas, nas ruas, do governo. Ela começou a se irritar com tudo isso, começou a ficar mãe brava. E olha, ela acabou mudando a vida dela e de muitas pessoas também, politicamente falando. Pois é, assunto para depois. Agora paradinho para os comerciais. Eu volto já já.
Um projeto ousado para te aproximar de uma das maiores marcas de veículos do mundo. Venha conhecer a nova concessionária Nissan Kobe em Vila Velha, dentro de um shopping. Kobe, sua concessionária Nissan no Espírito Santo, agora mais surpreendente. Que maravilha! E aqui estamos de volta ao programa Wesley Sattler. E eu gosto de falar assim, que maravilha. Inclusive, esse é o bordão de outro apresentador, não é? De um chefe, né? Do Claude Maglo. Que maravilha, né? Aí eu tenho que... Maravilha. Que maravilha. Eu tenho que achar outro para mim, então. Que o Claude já pegou o meu, que maravilha. Então, que bom que nós estamos aqui com o programa Wesley Sattler. Hoje, entrevistando uma colega de profissão muito bacana, que é a Thaís Venâncio. Agora, colega de profissão é até pouco para falar sobre a Thaís, porque ela é muito mais que isso. Ela é uma mulher que nos agrega muito com a sua história de vida, com a sua história pessoal, com as escolhas que ela tem feito e até algumas polêmicas que ela tem criado. Pois é, a Thaís, a gente achava, né, tão angelical, loirinha, com esse sorriso maravilhoso, parecia tão frágil e de repente apareceu uma mulher nada frágil aí, meu filho, que subiu no trio elétrico e colocou a voz no trombone. Vou chegar lá. Você não vai escapar dessa pergunta não, tá? Mas, Thaís, voltando aqui um pouquinho, no bloco anterior nós falamos sobre a sua passagem por São Paulo, sobre o momento que você conheceu o seu marido, a chegada dos filhos, a paradinha na TV para poder dedicar-se à família, não é verdade? E nessa parada que você deu, me parece que você descobriu outras coisas também, inclusive a tecnologia, porque você não tinha nem Facebook. É verdade, olha, eu fui ter uma rede social antes, na época do Orkut, você lembra disso? Não lembro não, dá meu tempo não. E aí depois disso não tive mais, só tinha e-mail. E aí, WhatsApp e tudo mais. Até pouco tempo, até eu lançar o meu canal, eu não tinha Facebook pessoal, eu não tinha perfil. E aí foi quando eu lancei, em março do ano passado, de 2018, o meu canal, e aí eu fui ter um Facebook. Mas pouco mexia nele, pouco olhava. O Instagram eu já me adaptei mais fácil. Era mais rápido e tudo, as amigas tinham. Então, até então, eu era fora das redes sociais. Olha que louco isso, né? Hoje parece uma loucura, né? Já pensou? Uma loucura, hoje eu não consigo acordar sem dar uma olhadinha para ver quem me mandou um recado. Eu tento também não ficar viciada, não, porque eu tenho 3 meninos e eu preciso educá-los, né? E lá em casa tem regras, né? Não pode ficar o tempo todo com o celular, eles não têm redes sociais. No máximo, eles olham os jogos do videogame para aprender como vão jogar, mas eles não têm acesso ao YouTuber, a esses famosos assim ainda não, porque eles são pequenos ainda. Mas, por exemplo, Thaís, a gente foi criado com livros físicos, né? Que você passava página para lá e para cá, revistas também. E parece que essa garotada agora está vindo com outra pegada até inborn, como diria o americano. Eles já nascem fazendo assim com a mão para ver a imagem aumentar, não é? E não mais folhear um livro. Como é que você está conseguindo manter valores tradicionais, como, por exemplo, o prazer de ter um livro com essa criançada nova? Precisa dedicar tempo, né? Por isso que eu disse aqui assim isso, né? Porque se eu não estou ali no dia a dia, é muito fácil eu sair de casa, né, Wesley, sair para trabalhar e falar assim para uma outra pessoa, para minha mãe, babá. Ó, não deixa ele ficar no celular não, hein? Ó, não deixa ele ficar na internet não. Você tem que estar ali e você tem que explicar, olha, você não pode ver esse programa porque ele não tem cenas para sua idade, você não pode ficar no celular o tempo inteiro porque isso não vai trazer só coisas boas para você. Então, lá em casa tem regras. Quando tem aulas, só no fim de semana. Então, assim, livro tem que ler, o livro físico a gente compra, a gente assina livros para a idade deles. A gente lê juntos, pede para ele ler junto com a gente. O meu pequenininho de 3 anos, realmente, já acessa rápido, já mexe. Mas, é claro, a criança precisa ter acesso à tecnologia. Também acho ruim a mãe que fala assim, não, meu filho não tem nem videogame. Não, ele pode ter videogame, mas ele pode ter horário, ele pode ter regra. Olha, você vai jogar de tal hora a tal hora. Agora parou. Não é para fazer. Você acha que uma babá consegue fazer isso? Não. Então tem que ser a mãe. É cansativo? É muito cansativo. A mãe tem que dizer não? Tem que dizer não. E muitas mães, Wesley, eles não querem falar não, porque acham a culpa, porque ficam o dia inteiro trabalhando, ou porque não querem, ou querem dar tudo para o filho que não tiveram. Então eu acho que isso é um erro que a gente está cometendo nessa geração. Então lá em casa é não, é não. Sabe aquela coisa tradicional? De ficar de castigo, de pensar. Pode alguém aí ficar até com raiva de mim, porque às vezes eu dou umas palmadas no bumbum. Não é nenhuma violência, não. Você tem que dar uma palmada no bumbum do seu filho, ele tem que te obedecer. Ele não pode gritar mais alto que você. Sabe? Então existem atitudes e boas atitudes que os pais de hoje estão esquecendo, porque eles querem ser amigos do filho. E não dá para ser amigo do filho, tem que ser pai e mãe. Não dá para ser? Pai não pode ser amigo? Você vai ser pai e mãe.
Você vai ser próximo, porque ele não vai contar para você o que ele vai contar para um amigo. Até porque não, ele tem a sua privacidade, ele está certo. Mas você vai chegar para ele e não vai falar assim, eu pego os meus filhos na escola, todo dia. Aí eu venho no carro e falo, e aí, como é que foi hoje? Ah, hoje eu fiz isso, eu aprendi que eu tenho que contar o que eu fiz. Aí depois eles vão me contando, porque menino, né, não gosta de falar. Ah, mãe, eu fiz isso. Ai, mãe, eu vou te contar um negócio que eu acho que você não vai gostar. É, meu filho, o que que é? Você não vai brigar comigo? Eu falei, não sei. Depende. Vai depender do que você vai falar. Então, aí ele me conta. Olha, eu fiz isso, eu falei dessa maneira. Eu falei, você acha que foi certo? Eu sou que alguém? Ele falou um dia desse para a professora assim, você mentiu para mim. Eu falei, não é assim que você fala com a professora. A professora é a autoridade na sala. Você não pode falar assim com ela. Você acha que meu filho, assim, se eu estivesse na minha correria... E aí, como é que foi hoje a sua aula? Ele ia falar de imediato? Não. Eu tenho que entrar no mundo dele. Eu não pego ele e falo, e aí, foi bom? O que você fez? Você estudou? Não é assim. Você tem que entrar na conversa. Você tem que... Eu falava assim, como é que foi seu dia? Aí eu fui ler que eu tenho que dizer como foi o meu. Aí eu dizia, hoje eu gravei, hoje eu fui ao supermercado. Ah, comprei maçã que vocês queriam. Ah, sabe quem eu encontrei hoje? A fulana, ela disse que o filho faz natação. Você tem que contar, porque aí você é próximo. É sua amiga do meu filho? Posso ser, mas eu não sou amiguinha de deixar ele fazer tudo. Não posso. Não é coleguinha de rua, de escola, de brincadeira, não é isso? Eu sou mãe. A gente tem que ser mãe, tem que ser pai. Os adolescentes, os filhos dessa geração hoje estão perdendo pai e mãe. E isso é muito ruim. Mas, Thaís, e a nova configuração da família? A gente sabe que tem muitas crianças que são criadas só por pais, né? 2 homens, ou só por mulher, 2 mulheres, ou apenas por um deles. Ou por nenhum deles, por um tio, por uma avó. E aí? E quem for essa pessoa responsável, que tenha que ter essa atitude de responsável. Se é tio, se coloca como pai, como 2 pais ou como 2 mães, não tem problema. Você não precisa botar assim, tem um casal homossexual, né, 2 mulheres. Ah, que uma vai ser o pai e a outra vai ser a mãe. Não é por aí. Você não precisa trazer para um lado conservador, no sentido que tem que mudar os papéis. Não, elas vão ser 2 mães, esse filho tem 2 mães, e elas têm autoridade, elas têm hierarquia, elas passam boas atitudes, bons hábitos, estimulam, né, a leitura, a educação. Não tem problema de não ser um pai e uma mãe. O importante é ter responsabilidade. De pai e de mãe, né? De pai e de mãe, né? De responsável pelo seu filho, aquele que você adotou, aquele que você gerou. O pai e a mãe é quem cuida, né? É quem cuida. Pode ser uma avó, pode ser um avô, pode ser um amigo, mas quem cuida é que tem essas responsabilidades. Bom, no próximo bloco, como eu prometi, eu vou chegar no assunto política, porque essa candura toda, como eu disse antes, virou uma mulher com voz firme, forte e de direita, né? E sem medo de dizer isso, que é de direita, porque hoje em dia você falar que é de direita ou que é de esquerda é quase que puxar uma briga, não é verdade? Então, já sei que vocês estão agitados aí em casa. Podem continuar, porque eu vou voltar a essa agitação daqui a pouquinho, tá bom? Um minutinho só e eu volto já com Thaís Venâncio, a política. Um projeto ousado para te aproximar de uma das maiores marcas de veículos do mundo. Venha conhecer a nova concessionária Nissan Kobe em Vila Velha, dentro de um shopping. Kobe, sua concessionária Nissan no Espírito Santo, agora mais surpreendente. E o programa Wesley Sattler de hoje, como vocês estão vendo, aqueles que estão nos acompanhando desde os blocos anteriores, temos aqui a Thaís Venâncio, que agora faz parte também da nossa grade aqui da TV Ambiental. E hoje, como uma maneira de recebê-la aqui, nós estamos entrevistando a Thaís e também não fugir na regra de jornalista, né? Porque eu sou amigo dela, sou colega, sou admirador, que eu vou me furtar a algumas perguntas que eu sei que você quer fazer. Porque, de repente, gente, a gente começou a ver Thaís nas mídias sociais, nas ruas, em cima de trio elétricos. Eu ouvi a voz da Thaís no microfone, chamando as pessoas para descer dos apartamentos e ir lá para a passeata. A Thaís virou um ser político de direita, abertamente fazendo campanha para o presidente Bolsonaro. E isso lhe rendeu muitas críticas, uma polêmica incrível. E aí, Thaís, como é que você entrou nessa e como é que você se mantém assim? Ai, foi muito difícil, sabe, Wesley? Porque quando a gente tem que falar a nossa posição, a gente tem que estar aberto para receber críticas e elogios. E quando eu fiz isso, eu não esperava.
Não esperava mesmo. Eu estava achando que eu estava lá quietinha no meu perfil, escrevendo. E um dia eu acordei e falei assim, estou cansada de ler no WhatsApp das pessoas, nas redes sociais, que quem vota em Bolsonaro é isso, é aquilo, é fascista, homofóbico e outra coisa. Bolsominion. Bolsominion. Você sabe que lá em casa meu marido me pôs o apelido de Bolsonete. Bolsonete, gostei. E aí, eu cansei, eu acordei e falei assim, chega. E escrevi um texto, peguei um texto de uma pessoa e disse que era um texto que eu gostaria de escrever. As pessoas se assustaram com aquela Thaís que estava aparecendo. Mas é muito louco isso, que foi na minha vida. Eu passei o domingo respondendo as pessoas. Inclusive, eu te agradeço aqui no ar, porque você foi o primeiro que veio me defender ali. Você nem precisava colocar a sua opinião política, não, você apenas colocou, gente, vamos parar, cada um tem a sua opinião. E eu acho isso. Eu sempre respeitei as pessoas, eu sempre respeitei a opinião do outro. Agora, eu cansei também de só ouvir as pessoas atacarem quem tinha uma posição de direita. Porque eu não parava para pensar, que eu falei assim, gente, onde eu estava nos últimos 30 anos, em que a esquerda comandou o país? Eu paro para fazer essa pergunta até hoje. Onde eu estava? Eu estava onde? Vivendo o quê? Achando que isso tudo era normal? Sendo que eu tinha uma posição, sendo que eu tinha uma opinião. Claro que o jornalismo na emissora eu não poderia me colocar, né? Estar fora da emissora me deu liberdade para isso. Mas eu percebi que as famílias precisavam ter voz. E eu só fui perceber isso depois da minha postagem. As pessoas começaram a falar comigo na rua. Dali surgiu o convite para que eu subisse no trio elétrico, atravessasse a terceira ponte, convidando as pessoas para fazer uma campanha de graça, porque não recebemos dinheiro de ninguém. Fomos do nosso bolso, a nossa camisa, o que nós levamos. E eu atravessei a ponte. E quando a minha voz ecoou para as redes sociais, eu falei, gente, fui eu que falei isso? Sabe, eu cheguei em casa em êxtase. Wesley, você não tem ideia. Eu não consegui dormir. Eu fiquei com aquilo na cabeça, assim, nas palavras. Eu mesma, quando as pessoas falam assim, você falou isso, falou aquilo, eu falei isso. E foi de coração, assim, foi de coração. Foi saindo, né? Foi saindo. Algo que precisava ser dito e que as pessoas não tinham coragem de dizer. E eu entendo as pessoas também, muitas empresárias, pessoas que têm lojas, clientes, eu entendo isso. Se posicionar é difícil. Muito, porque você vai ter críticas e vai ter elogios. E eu tive muitas críticas. E eu não posso deixar de dizer que eu perdi amigos muito, muito queridos. E que doeu muito. Mas eu não podia abrir mão disso, da minha posição, porque eles pensavam diferentes. E eu sempre soube que eles pensavam diferente, mas eu nunca critiquei eles. Eu nunca disse a eles que eles estavam me ofendendo. Eu nunca fui na rede social do outro dizer que ele estava me ofendendo. Eu estava escrevendo na minha. Eu precisava fazer isso pelos meus filhos. E agora, na televisão, como é que você vai se manter isenta numa entrevista ou não vai se manter isenta numa entrevista? Como é que vai ser a Thaís agora, depois dessa passagem, em frente a uma câmera? É difícil ficar isenta, né? Eu não consigo ficar mais isenta para nada. Já foi. Outra Thaís, depois dos 40, eu fiz 42 anos. Um corpinho de 20 é... Me sinto muito melhor do que quando eu tinha 20, isso eu tenho certeza. Minha avó dizia que depois dos 80 você podia dizer o que quisesse. Eu descobri que depois dos 40 eu posso falar o que eu quero. Tá bom, Thaís. Então, na televisão ou fora dela, já está claro que você encontrou-se na política. Isso quer dizer que você está trilhando os primeiros passos para uma carreira política? Não posso dizer isso ainda, porque depois que isso apareceu, eu nunca tinha pensado em entrar na política. Eu acho que a questão da posição do próprio Bolsonaro me deu força para saber que eu posso dizer o que eu acho, que eu não preciso fazer coligação com ninguém para poder conseguir votos. Eu acho que as pessoas têm que respeitar um ao outro. Aliás, a oposição é importante para que você faça você pensar. Mas a política é algo assim que pode acontecer. Eu acho isso também, não vou negar. Eu acho que quando o Bolsonaro decidiu qual partido que ele iria, eu me filiei ao PSL, eu e meu marido, porque a gente precisa dar força ao nosso presidente. E isso vai acontecendo. Eu acho que tudo tem seu tempo. Então, cada coisa vai ter seu tempo e vocês vão acompanhar aqui agora, na TV Ambiental. Mas a Thaís crítica, a massa crítica que existe aqui, fará críticas também ao Bolsonaro?
Também, tem coisas que eu não concordo. Aliás, como eu sempre disse, eu não estou escolhendo um marido. Eu discordo do meu marido, discordo do meu pai, da minha mãe, que são pessoas ali tão próximas. Claro que eu vou discordar do Bolsonaro, como discordo de algumas posições. Aliás, ele está flexibilizando até algumas coisas demais. Acho que tinha que ser duro, porque a gente votou, porque a gente queria essa dureza, essa hierarquia. Eu acho que isso é muito importante. O Brasil precisa de rédeas, né? Precisa de limites. Então, a gente está atento e vai acompanhando, e se tiver que ter crítica sim, tiver elogio também sim. E a resistência? Fala resistência também agora contrária? Resistência à esquerda? Eu acho que a direita é diferente da esquerda, né? Assim, a lavagem cerebral que a esquerda passou ao longo dos anos é diferente do nosso posicionamento. A esquerda, né? pode dizer a mesma coisa sobre a direita, então não vou entrar nesse negócio, não. Agora, a coisa que eu quero deixar bem clara aqui para todos nós que gostamos de militar por uma causa, brigarmos pelo nosso ideal, que é o seguinte: fazer resistência não é fazer pirraça. Pirraça é uma coisa muito feia. Faz resistência de maneira inteligente, com ideias, com contraponto de ideias, não é verdade? Tanto na direita quanto na esquerda. Mas, acima de tudo, é o seguinte, gente, tem um país aí que não pode afundar, não é verdade? Tem uma pessoa que está dirigindo, que está pilotando esse avião. Vamos torcer para que esse avião chegue ao aeroporto direitinho e não caia no meio do caminho, não é isso? Independente de quem seja o piloto. Eu acho que precisa ter respeito, esse é o principal, não precisa ninguém ofender ninguém. E eu acho muito triste quando as pessoas, só porque não tiveram o seu candidato, esse candidato que ganhou, fazer oposição por oposição. Porque todo mundo está no mesmo barco e se afundar, vai afundar todo mundo junto. Então nós temos que tentar fazer um país melhor. E se Deus quiser, vai ser um país melhor. Eu tenho um otimismo que não sai de mim, que não desgruda de mim, em qualquer situação. Aliás, eu trabalhei todos os dias da campanha por isso. Né? Então, acho que foi a força que me moveu para dizer assim, eu quero um país melhor para a minha família. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Ok, Thaís, muito obrigado pela sua participação. Bem-vinda à TV Ambiental. Quero que você realmente saiba que essa aqui é a sua casa e é um prazer conversar com você, tá bom? Ai, obrigada. E eu fico assim muito feliz por você ter feito esse convite e eu tenho certeza que a TV Ambiental vai fazer cada vez mais sucesso. Tem muita coisa pra gente mostrar e mais detalhes a gente vai mostrando aqui no nosso dia a dia, né? Maravilha. Olha o maravilha de novo. Tem que inventar outro bordão pra mim, gente. Maravilha do outro Wesley Sattler. Mas tem que ficar com maravilha, tá maravilha, bom. Tudo é maravilhoso, né? Ok, até a discordância é maravilhosa, gente. Se não tivesse ela, seria um saco a vida, né? Olha, beijão, até a próxima. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro aqui no programa Wesley Sattler, tá bom? See you. Programa Wesley Sattler. Oferecimento Kobe, a sua concessionária Nissan no Espírito Santo.